Quem governa o mundo que você está? Quem governa esse mundo? Aquelas pessoas que estão assentadas com autoridade de governo, entrega às nações mensagens, paradigmas, diretrizes, são realmente elas, aquelas que nós olhamos, que governam realmente as nações e o mundo? Quem governa, queridos irmãos, essas nações? Ou melhor, esse mundo que nós estamos. Vamos então para o vídeo de hoje entender o que eu quero passar nessa mensagem. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Rasgando o Véu. Quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e nós estamos para falar um assunto atual, porque saber o que rola nesse mundo, o que está acontecendo é importantíssimo agora. Nós estamos vendo nações em batalhas, uma confusão terrível. Eu coloquei lá o nosso país como está sendo atacado por protestades. E há um grupo que é guardado pelos anjos do Senhor e verdadeiramente é isso. Tem pessoas que são ridicularizadas por falar desse mundo espiritual, porque é melhor que não se fale dele, para que as pessoas fiquem na cegueira acreditando que o que importa é a sua casa, o que importa é seu carro, o que importa é seu trabalho. Não que não importe, mas há algo mais valioso que está em jogo, que é as nossas almas. Queridos irmãos, o que está em jogo nessa vida, neste lugar que nós estamos, são almas. As almas são aquilo que se quer conquistar. Não são carros, casas, tesouro, ouro, não. Isso são barganhas para conquistar o coração do homem. Mas o que se quer são as almas humanas. E por isso é melhor não se falar sobre essas coisas, para não aguçar os olhares. Mas na verdade o que nós estamos vendo desde o início são nações que vão batalhando desde o começo. Eu queria falar lá de Gênesis, irmãos. Quando a gente olha para o livro de Gênesis, ali começa uma grande batalha que vai até o final. Nós vamos ver que Deus faz aquele jardim lindo, tudo perfeito, coloca o homem lá e diz para ele: cuide, coma, um verdadeiro jardineiro e proprietário da terra. Ó, toma aí a propriedade para você cuidar. Mas a coisa que Deus não faz naquele momento é dar o título de propriedade. O título de proprietário não é dado. É dado a concessão para que ele permanecesse nos cuidados ali da terra. Mas nem isso ele conseguiu. Porque Deus falou: só te peço uma coisa. Aquela árvore que está ali, não coma dela. Porque no dia que você comer, você morrerá. E é justamente o que o homem faz, quebra o acordo. Existem acordos. Deus é um Deus de acordo, ele vai fazendo acordo, pactos. Ele não quebra, mas aquele que quebra, há uma consequência para aquele que quebra. Então, desde o momento que o homem quebra esse pacto, essa terra que foi dada ao homem, Deus não... Você vê que Deus não dirige uma palavra dura para o homem, mas para a terra. Ele tira a bênção da terra. E essa terra vem até agora, esse momento, desse jeito. Mas, naquele momento que o homem come da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, ele começa a adquirir um conhecimento que era proibido até então, que não era permitido, porque Deus não queria que assim fosse para o homem, para que o homem não tivesse conhecimentos que foi passado naquele momento. Naquele momento, o inimigo, a serpente, ela vai dar um conhecimento que não era da nossa dimensão. Ela traz todo um conhecimento e espalha sobre o mundo. Esse conhecimento, ela vai usar no final a favor dela. Porque a partir do momento que o homem começa a usar desses conhecimentos, esse conhecimento será usado para o bem e para o mal.
Mas é claro que a serpente vai usar para o mal, porque é o que ela desejou desde o início. Então, o que acontece? O homem ele perde, naquele momento, a condição de se manter na terra, e a terra passa para a mão do inimigo, da serpente, da antiga serpente, que hoje é o dragão. Passa a ter autoridade sobre a terra. É por isso que quando Jesus chega, ele leva Jesus a um lugar muito alto, mostra todos os mundos e diz: olha, você está vendo essas terras, essas nações, esses povos? Se você me adorar, Jesus, eu te entrego tudo. Só basta você me adorar que esse mundo aqui será seu. Jesus não disse para ele: não, você está errado, esse mundo não é seu. Jesus calou-se, porque Adão já tinha entregado esse mundo ao inimigo. Então, ele se cala, Jesus se cala e diz: na palavra, adorarás somente ao Senhor seu Deus. Então ele se cala e não diz que esse mundo não é dele, mas ele usa a palavra, e em cima da palavra ele o vence. Ele diz: adorará somente ao Senhor, somente ao seu Deus. Então, queridos irmãos, Jesus ali, ele não nega que o mundo pertence ao inimigo. Quando Jesus ele fala o quê? O mundo jaz o maligno. Porque o inimigo hoje ele tem posse dessa terra. Essa terra vai ficar na posse dele até ali as últimas trombetas, quando o Senhor virá tomar a terra de volta. E essa terra ela vai em uma batalha constante. Até que nós vamos ver que Deus vai agir com o dilúvio, que o dilúvio, eu vou ter que falar num vídeo só separado, como alguns irmãos disseram, fala do dilúvio. O dilúvio, os irmãos já sabem que tem que ser separado. Quando há o dilúvio, Deus destrói toda essa terra por amor a nós. E ele começa através de Noé e sua família. Quando Deus começa através de novo de Noé e sua família, diz: cresçam, multipliquem, enche a terra. E dali, irmãos, de irmãos, Deus começa uma terra de irmãos, e até hoje os irmãos entraram em conflito. Os irmãos estão em guerra. Sabe por que os irmãos estão em guerra? Por causa da vaidade do seu coração. Os irmãos estão em guerra porque preferiram ouvir a serpente. E hoje, irmãos, nós temos um mundo que foi dado a alguém. Então, irmão, se você tem algo que foi dado a você, você vai dar para qualquer pessoa? Não. Você vai dar a pessoas que fazem a tua vontade. Então é isso que acontece nesse mundo. Esse mundo foi dado ao inimigo. E ele só vai permitir que esteja em lugares importantíssimos pessoas que fazem a sua vontade. Então, queridos irmãos, você não está, às vezes, em um lugar simples. Às vezes você fala assim: eu não consigo nada, eu sou simples. Olha, por que, queridos irmãos, você não é importante para estar naquele lugar? Porque você não faz a vontade desse ser maligno. E as nações estão, irmãos, aderindo ao pacto maligno, estão fazendo a vontade. E é a cúpula mais alta, não são todos, a cúpula que está lá em cima, que são poucos, esses têm uma intimidade muito grande com o ser do mal. Eles têm um pacto, uma ligação, e eles recebem as mensagens desse ser do mal. E eles praticam em uma pirâmide que cai, em uma pirâmide que aumenta, para realizar a vontade daquele que está lá no topo, que realiza algo para o ser do mal. Nós estamos vendo um mundo que está caminhando, manipulado pelo Senhor das Trevas. Esse mundo, irmãos, tem tudo para ser bem administrado, bem governado, bem dividido. Esse mundo tem fartura, porque Deus fez um mundo de fartura. Aqui tem fartura para todos, aqui tem bens para dividir para todos. Todos podem ter vidas, irmãos,
aqui nessa terra bem dividida, mas quem administra, irmãos, não tem esse pensamento, porque se vem trazendo o caos, a divisão, porque dividir para conquistar, porque os povos divididos, eles mesmos entram em combate, se destroem uns aos outros. Nós estamos vendo, irmãos, hoje o mundo em pé de batalha. Vou usar a palavra batalha para não usar aquela outra palavra. Em pé de batalha. E aí as pessoas falam assim, porque fulano não quer administrar bem. Porque é o time rosa contra o time roxo. É o time cor de abóbora que não gosta do time verde. Não, irmãos, não é isso. É algo muito pior que está agindo, irmão, no mundo espiritual. E para uns que estão lá no topo, esse mundo espiritual é bem concreto, porque eles conseguem receber as mensagens e fazer com que o mundo haja com as mensagens do maligno. Aí muitos vão falar assim, e Deus, onde Deus entra nesse momento? Deus é um Deus de aliança e de pacto. E esse mundo, ele foi entregue ali ao inimigo. E nós vamos ver esse mundo caminhando por um período determinado por Deus. E quando chegar esse tempo determinado por Deus, que é tudo contado, não é a hora que eu quero, a hora que você quer, é no tempo determinado por Deus, que está nas Escrituras, que está na palavra, que Daniel fala, e o mundo será do nosso Senhor. Quando ele fala, olha, a pedra bateu nos pés e quebrou toda a estátua e ela caiu, e o mundo voltou a ser do nosso Senhor. Então, é isso que está acontecendo. Vai ter batalhas até o final. E essa batalha, irmãos, é uma batalha espiritual. É uma batalha por almas. Irmãos, por almas. Se você não valorizar o porvir, se você não acreditar no porvir, você não vai se importar para onde vai sua alma. Mas se você crê que Deus te prometeu a ressurreição, se você crê que haverá uma ressurreição, verdadeiramente você vai dar valor à sua alma. Porque o que esse inimigo quer é levar o maior número de almas possíveis para um lugar que foi preparado só para ele. O inferno, irmãos, o lago de fogo foi criado para o diabo e os seus anjos, não foi criado para os homens, mas ele arrasta com ele quem ele pode, porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Então, tudo que lembra o Senhor será arrastado. Então, irmãos, o que nós estamos vendo nesse mundo não é uma apenas de nações contra nações, é uma batalha travada e preparada, calculada. Tudo é calculado nos mínimos detalhes, irmãos. Tudo tem a sua consequência. Eles vão passo a passo, empurrando o seu projeto, empurrando a sua agenda. Essa agenda está sendo empurrada. E eles dizem, daqui 15 anos a agenda está pronta, mas só que existe um Deus. Aí às vezes 15 anos não dá, eles aumentam mais 2 anos. E eles vão tentando na agenda, porque eles não sabem o tempo de Deus. Então eles vão indo nessa agenda. E essa agenda é uma agenda cruel. A agenda do inimigo, que ele tem entregue às nações, é uma agenda cruel, é uma agenda de aniquilação das nações, dos povos, para que os povos sejam aniquilados, para que os povos sejam destruídos, para que os povos sejam adoecidos mentalmente, fisicamente, irmãos. Então, quando você começa a entrar nesse jogo, que as nações estão, aquilo é um teatro, aquilo é tudo preparado, eles estão jogando para o mesmo adversário, eles estão jogando para o mesmo Senhor.
Esses homens estão jogando para os mesmos Senhor, porque esse Senhor tem prometido poderio para que eles sejam celebridade, porque para ser celebridade precisa pagar um preço, irmãos. Olha, irmãos, para ser celebridade precisa pagar um preço e às vezes muito alto. E principalmente o olhar é para a sua alma. Então há um preço a ser pago. E nós, irmãos, temos olhado para um campo diferente. Nós temos olhado para o Rei da Glória. Nós temos obedecido ao que o Senhor tem nos anunciado. Então, meus queridos irmãos, não entre nessa luta que é para alcançar a sua mente, que é para travar a sua mente, que é para adoecer a sua alma, que é para destruir o seu coração. Então, quando você começar a ver essas batalhas entre esses homens, não entre nessas batalhas. E isso eu falo por experiência própria. Há alguns anos, muitos anos atrás, eu vi um governo. E aí eu via todas as ações daquele governo, aquilo estava me fazendo muito mal. Eu falei, Senhor, isso não é correto, Senhor, isso não é certo. Eu não dormia, eu não acordava, bem, sempre mal. Até que um dia, irmãos, eu adormeci, tive um sonho, acordei, abri meus olhos, aquela angústia que estava no meu coração tinha cessado. Eu nunca mais tomei partido de nada. Agora as pessoas estão tomando partido, mas eu já tinha passado pelas experiências, o Senhor já tinha me feito passar por essa experiência. E aí eu vi, irmãos, o mundo espiritual, como é a alma dessas pessoas. E aí eu tive pena. E aí eu falei assim, Senhor, nós precisamos estar firmes em Ti, nós não podemos ser enganados, nem cair nesse teatro maligno, porque um teatro, irmãos, um teatro para levar as nações, um teatro para que as nações sejam levadas, uma nação destruiu a outra, um homem destruiu o outro, porque é assim, irmãos destruindo irmãos. Então, tudo o que está acontecendo agora, no nosso país, nas nações, no mundo, que o Senhor está permitindo, não pode afetar a nossa vida espiritual, não pode afetar a nossa mente, porque o Satanás quer arrastar muitas pessoas para o mundo da loucura, o mundo da perturbação, mas o sangue de Jesus tem poder nas nossas vidas, irmãos. Nós temos que colocar nossas mentes na mão do Senhor. E realmente, irmão, muitas vezes eu sei que é difícil a gente ficar firme com a nossa mente, mas a gente tem que administrar, porque a Bíblia fala, irmãos, que o profeta, a Bíblia fala que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. E o nosso espírito tem que ser sujeito. Nós temos que fazer igual Davi. Oh, minha alma, bendiz ao Senhor. Oh, minha alma, lembra-te de tudo que o Senhor tem feito. Oh, minha alma, fica forte. Oh, minha alma, fica firme. Nós precisamos ficar firmes, irmãos, porque muitos adoecerão. E precisarão que estejamos firmes, que possamos ajudar uns aos outros, com firmeza no que vem por aí. Muitos não conseguem ainda perceber, mas nós estamos indo para etapas que vão só aumentar, até chegar à agenda que eles querem. E nessa agenda nós estamos contidos no meio. Eles vão levar, se as nações resistirem, eles vão parar, vão criar outro método e vão levar as nações de novo. E, irmãos, agora a briga não é mais nação contra nação. Agora é indivíduo contra indivíduo. Agora, irmãos, é necessário estarmos ungidos e termos entendimento para sairmos das situações difíceis. Há momentos que você não vai poder combater. Não combata. Precisa-se de sabedoria. Eu lembro de Davi. Davi teve um momento que ele se fez de louco. Por quê? Porque ele precisava atravessar aquele momento. Irmãos, protejam-se. Aprendam
a ter estratégia. Uma vez eu vi passar um grupo de irmãos que eles foram brincar com serpentes, sei lá, e falaram: não, as serpentes não podem nos picar e nos matar, não. Se a serpente picar, nós somos a autoridade, poder de Deus para conseguir combater esse veneno, e morreram. Como diz o Senhor, que nós não podemos provar o Senhor, ficar testando o Senhor. Não. Nós precisamos de sabedoria e entendimento para enfrentar as situações que virão, irmãos. Virão situações agora que vai se precisar de sabedoria. Muitas vezes você não vai poder enfrentar certas coisas, para você não acabar em um lugar não legal para você. Você vai precisar de sabedoria para saber o que falar, como falar. Irmãos, o que vem por aí é para nós. A agenda final, tudo que está sendo preparado é para os filhos de Deus. Tudo que está sendo preparado no final será muito para os filhos de Deus, porque esses vão resistir. Esses vão resistir a uma agenda que a cada dia se torna mais concreta. Então o povo do Senhor vai resistir. E para esses já tem um caminho que eles estão preparando, para que eles estejam calados, para que eles não se manifestem, para que eles não falem, mas tenha sabedoria, porque o Senhor falou que Ele vai nos ensinar a falar o que tem que falar, o que tiver que ser falado no momento certo. Mas não se exponha, queridos irmãos, não se exponham. Peça a Deus sabedoria para continuar até o final a trajetória que o Senhor tem preparado para ti. A agenda vai aumentar, mas você é sábio. Que a sabedoria do Senhor seja sobre a sua vida, porque quem tem a mente de Cristo, mas nós temos a mente de Cristo, porque o seu Espírito está em nós. As nações, irmãos, vão avançar para uma destruição. As nações vão avançar para trazer o caos. As nações vão avançar para que o reino do seu mestre venha sobre essa terra. Eles estão preparando tudo para o seu reino, para o reino do dragão, para o reino da antiga serpente. E você não pode ficar em confusão. Você tem que saber precisamente aonde pisar, aonde ir, aonde caminhar, porque você é uma alma preciosa. E nesses últimos dias, essas almas preciosas vão salvar muitas vidas, por causa do conhecimento, por causa da luz, que muitos que estarão em trevas, naquele momento, irmãos, final, vão começar a se abrir, os seus olhos vão se abrir, e aí a luz precisa estar ali. O Senhor fala assim, que Ele não veio para trazer paz, e nesses últimos tempos haverá divisão perfeita. Aqueles que são mornos, né? Aquelas pessoas que são mornas, elas vão ter que deixar de ser mornas, ou elas vão ser frias, ou elas vão ser quentes. Nós estamos indo para um momento que não se aceitará mornos, ou serão frios ou quentes. Não tem aquele negócio, meio barro, meio tijolo, ou é barro ou é tijolo. O que está vindo aí é para fazer divisão, não haverá meio termo. Então, irmãos, quem governa esse mundo, irmãos? O mundo invisível, a mão que está manipulando por trás nos bastidores, é uma mão só, irmãos, que apareceu lá em Gênesis e vai até Apocalipse. E só quando o Senhor Jesus o prender, para que ele não se manifeste mais. E aí, irmãos, será o milênio de paz. Só aí, um milênio de paz, nós vamos ter o governo de
paz, o governo de Cristo, um governo que vai reger com justiça e com mão de ferro. Enquanto isso, não adianta. Serão homens governando para si mesmos. Como disse Samuel, vocês querem um rei para vocês. E eu fiquei triste, Senhor, porque o povo quer um rei. Aí o Senhor falou assim, não se preocupe. Aí eles estão contra mim, Samuel. E aí Samuel falou para o povo, vocês vão querer ter um rei, eles vão ter os seus filhos como soldados, eles vão ter seus filhos para trabalhar para eles. E não é isso que aconteceu? Quando se colocou um rei, o povo virou o exército que tinha que servir, aqueles que tinham que servir a casa do rei. Não foi o que realmente aconteceu com o povo, e o povo quis dessa forma. Então, irmãos, vai ser desse jeito até o fim, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui. Jesus, ele orou por nós já. Jesus já orou por você. Jesus já orou por mim. Pai, eu vou para ti. Não estarei aqui no mundo, mas eles também não estão no mundo. Mas guarde-os enquanto estiver aqui. Irmãos, obedeçam ao Senhor. Fique firme e você será guardado. Não se preocupe com o que vem. Ah, Cláudia, mas virá uma grande inflação. Ah, Cláudia, mas virá um grande desespero. Olha, irmãos, se o Senhor é o nosso Deus, Ele vai passar conosco na infração, Ele vai passar conosco nas situações. É só você não sair do barco dele, porque no barco dele tem descanso. Porque Ele é o que acalma a tempestade. Então, queridos irmãos, essa mensagem que eu quero trazer. Não se desesperem, não se desesperem, não saiam cometendo loucura. Entre em sabedoria, entre em entendimento, pare, pense, não responda de qualquer jeito, não escrevam de qualquer jeito, pare e pense, porque agora é a hora que o Senhor precisa de um povo sábio, um povo que tenha o conhecimento e a sabedoria dos céus, e você e eu somos esse povo. Não deixe de compartilhar os vídeos, deixar seu like, o seu comentário e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.